Olá, bem-vindo, bem-vinda, e agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais no assunto da taxa interna de retorno, vendo o exemplo da planilha eletrônica e da calculadora financeira. Vamos começar com o exemplo da planilha eletrônica para reforçar o conceito e entender melhor o que é a TIR. Eu tenho um fluxo aqui bastante simples, com uma saída de 4.000 no momento 0, uma entrada de 2.000 no período 1 e outra entrada de 4.000 no período 2. Nesse gráfico aqui do lado eu consigo acompanhar essa outra parte da tabela que eu desenhei aqui embaixo. Então aqui eu tenho o fluxo e o que eu quero mostrar para vocês e ajudar a gente a entender e reforçar um pouquinho mais o conceito da TIR é a relação do VPL, da TMA e o que é exatamente a TIR dentro dessa relação aqui. Então é exatamente o que eu tenho no gráfico, que é os dados que eu tenho nessa tabela aqui. Eu tenho várias taxas de mínima atratividade e como a gente já viu no VPL, para achar o VPL eu vou descontar os fluxos aquelas taxas de mínima atratividade. Então o que eu estou fazendo aqui, em vez de descontar para uma única taxa, eu estou descontando para várias taxas para conseguir montar esse gráfico aqui. Então eu tenho o VPL e as várias taxas de mínima atratividade que eu estou usando para descontar. Aqui eu estou utilizando aquela função do VPL que nós já vimos em outra aula. Então eu estou selecionando a taxa, que são essas várias taxas aqui, os valores do fluxo, que são esses dois aqui, e adicionando esse valor do período 0, que é a saída do fluxo. Então é bem fácil montar essa tabelinha aqui, você pode tentar montar aí também. E eu tenho ela já elaborada para todas essas taxas de mínima atratividade. Então vejam que à medida que eu vou aumentando a taxa de mínima atratividade, ou seja, eu vou aumentando a taxa de desconto para trazer a valor presente esses fluxos desses dois períodos aqui, o meu VPL vai evidentemente diminuindo. A partir do momento que eu tenho uma taxa aí entre 25% e 30%, o meu VPL vai ficar negativo. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse gráfico. Olha, a taxa interna de retorno é exatamente esse momento onde eu vou utilizar uma taxa para descontar o fluxo que vai fazer com que o VPL seja zero. Tá? Então, nada mais é do que eu considerar como se fosse uma taxa de mínima atratividade, né, que faria com que o meu VPL fosse zero. Isso eu chamo de taxa interna de retorno. Então, quando eu faço aquela equação que eu mostrei para vocês na aula anterior, essa equação para achar a taxa interna de retorno, em que eu quero achar uma taxa, colocar o VPL como se fosse zero, é esse valor aqui que eu quero encontrar. Tá? E como é que eu faço isso na planilha eletrônica? Eu falei para vocês que é bem mais fácil do que fazer aquele processo de tentativa e erro, né? Porque a planilha eletrônica também tem uma função chamada TIR, T-I-R, ou no inglês IRR. Tá? Isso vale tanto para o Excel quanto para a planilha do Google, BR Office, enfim, várias planilhas elas tendem a utilizar os mesmos termos aqui para as funções. Tá? A diferença, e aqui é um ponto bem importante, tá, pessoal? Quando eu vou calcular a TIR, eu vou selecionar o fluxo inteiro. Tá? Então eu seleciono também o período 0. Por isso que às vezes dá confusão, eu comentei para vocês que quando eu calculo o VPL, eu simplesmente vou somar o fluxo do período 0 lá no final. Ele não entra dentro da função do VPL. Quando eu vou calcular a TIR, não, eu tenho que selecionar o fluxo inteiro. Tá? Então atenção aqui nessa diferença, é um erro bem comum de acontecer. E aí, ó, bem fácil aqui, ele já dá o resultado 28,08. Então, é exatamente esse ponto aqui em que o meu VPL vai se tornar zero à medida que eu vou testando aqui taxas de desconto. Ele vai fazer esse processo de tentativa e erro muito mais rápido pela capacidade de processamento do computador e vai retornar esse valor aqui. Bom, agora vamos olhar um outro exemplo, agora calculando a taxa interna de retorno pela HP12C, a calculadora financeira. Nós já utilizamos esse mesmo fluxo aqui para calcular o VPL na aula do VPL. Agora eu vou calcular a taxa interna de retorno. Então, o primeiro ponto, lembrando sempre de zerar os registros aqui financeiros e os registros da calculadora financeira
para não ter nenhum problema de erro aqui quando ela for fazer o processamento, fazer o cálculo. Então, aquele fluxo que eu mostrei agora há pouco para vocês no slide era uma saída de 1.500. Então, bem importante, eu tenho que mudar o sinal aqui, lembrando que para gerar uma taxa interna de retorno, eu tenho que ter inversão do fluxo, inversão de sinal, senão eu não consigo calcular a taxa interna de retorno. Então, eu vou clicar aqui, Change Signal, e eu vou informar, assim como eu fiz lá para calcular o VPL, que esse aqui é o meu fluxo no período zero. Então, GCF0. E aí eu vou digitando os fluxos na sequência. Então, eu tenho depois um fluxo de 300, GCFJ, um fluxo de 450, GCFJ, um fluxo de 750, GCFJ, mais um de 750, lembrando sempre que eu tenho que ir digitando na sequência, ok? E o último fluxo é de 900, GCFJ. Tá? Então, digitei todos os meus fluxos. Quando a gente fez o valor presente líquido, ou NPV no inglês, nós inserimos também a taxa de desconto, a TMA, que nós gostaríamos de utilizar para calcular o NPV. Né? Aqui nós não precisamos, porque agora nós vamos calcular a taxa interna de retorno, que é justamente aquela taxa que vai fazer com que o meu valor presente líquido seja zero. Ok? Então eu vou pedir aqui essa tecla IRR, EF-IRR. Então está aqui o resultado. Se você fizer diretamente na calculadora financeira, ela vai ficar processando, ela leva um tempo para chegar no resultado, porque ela vai fazendo o processo de tentativa e erro. Como a capacidade do computador de processamento é muito maior, ele faz instantaneamente, como a planilha eletrônica também. Tá? Mas só para explicar para você que é normal a calculadora financeira, às vezes ela demora um pouquinho mais para dar o resultado. Então, se eu aplicar uma taxa de 25,38%, eu vou ter um valor presente líquido igual a zero. A gente pode até fazer a prova real aqui. Então, eu indiquei que essa aqui é a minha taxa de desconto, e agora eu vou pedir o NPV. Viram? Então, eu tenho um NPV, ou um valor presente líquido de zero, quando eu uso como taxa de desconto aquele valor de 25 e alguma coisa que eu acabei de encontrar aqui para vocês. Então, aquilo que eu mostrei ali na calculadora financeira, um exemplo com um fluxo um pouquinho maior, é a mesma situação que eu mostrei nesse gráfico da planilha aqui para vocês. Okay? Aqui nós tínhamos só 3 fluxos, um fluxo inicial, ali nós tínhamos um fluxo um pouco maior, mas é a mesma situação. Tá? É uma taxa que eu vou encontrar que vai fazer com que o meu VPL seja zero. Seria a taxa máxima que eu consigo descontar um fluxo sem que ele se torne negativo, ou seja, a minha decisão aqui vai ser indiferente, ele tem um VPL zero. Então, voltando a esse exemplo aqui, eu tenho o passo a passo, se você quiser dar mais uma olhada aqui na sequência de teclas que eu utilizei, e lá no final a gente encontrou uma taxa de 25,38%, e colocando essa taxa como I, pedindo o NPV, a gente fez aquela prova real de que o NPV é igual a zero quando eu aplico essa taxa aqui. Agora, qual que é a análise que eu vou fazer considerando a TIR? O enunciado, ele diz que eu devo comparar esse fluxo aqui com uma TMA de 10% ao ano. Ora, se a taxa interna de retorno do projeto é 25,38%, é maior do que a TMA de 10%, logo o projeto é viável. Ou seja, como essa taxa aqui vai fazer com que o fluxo seja zero, o VPL seja zero, né, eu sei que qualquer taxa um pouco menor do que essa, mas maior do que 10%, vai fazer com que o VPL seja positivo. Ok? Então, a grande vantagem, como eu falei para vocês na aula anterior, é que aqui eu tenho uma taxa percentual ao período, no caso aqui ao ano. Então, é muito mais fácil utilizar essa taxa para comparar com outras alternativas de investimento. Essa é uma das principais vantagens desse método. Então, nós ficamos por aqui nessa aula. Desejo bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau!